Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Vitor, eu sou professor de inglês, atuo no IF Goiano, Campus Urutaí, e vou estar aqui com vocês hoje para o nosso aulão de inglês para o Enem. Aqui eu vou tratar um pouquinho de como é a prova de língua estrangeira, no caso, se você fizer a opção para o inglês, vou falar de alguns conceitos básicos da língua inglesa, algumas coisas que vocês têm que estudar e dar uma memorizada para a prova, e também nós vamos fazer algumas questões de anos anteriores para ver como isso tudo é posto em ação, ok? Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar ajudando vocês aqui nesse projeto maravilhoso, que é o Se Liga no Enem. Espero que possa ajudar a todos, a todas, da melhor maneira possível, ok? Então, vamos começar a apresentação. Muito bem. Então, vamos tratar inicialmente da prova de língua estrangeira no Enem. Bem, você tem duas opções, duas escolhas. Uma delas é o espanhol e uma delas é inglês. Ambas línguas têm razões de sobra para você fazer a escolha por ela. O espanhol, que é a escolha de muita gente, essa escolha é principalmente feita por causa da proximidade das línguas, né? Entre o português e o espanhol. Então, acaba que muita gente escolhe o espanhol por considerar ela um pouco mais fácil por conta dessa proximidade. Mas o inglês também é preferido por muitos e muitas, por conta de uma proximidade não linguística, mas de texto, de fontes que tenham essa língua. Então, nós vivemos num mundo que é cheio de textos em inglês. E aqui, por texto, eu quero dizer diversos tipos, claro. Letra de música, vídeos, memes na internet, notícias, tweets. Nós, apesar de não percebermos, estamos constantemente em contato com algum tipo de material que acaba sendo em língua inglesa, né? Até mesmo em coisas que não são exatamente numa fonte que não seja língua estrangeira, acaba tendo alguns termos em inglês, então nós somos familiarizados com a língua inglesa por outros meios, por meios diversos e bastante espalhados por aí, né? Então muita gente escolhe o inglês por ter já algum histórico com a língua, né? Com séries, videogames, sites, vídeos no YouTube e por aí vai. Bem, independente da sua escolha, a prova de língua estrangeira, ela segue um padrão para as duas, né? Ela é de 5 questões e uma prova interpretativa, ou seja, você vai ler textos e interpretá-los de forma que você chegue numa resposta. Então, não seria uma resposta exata, ela depende de uma subjetividade sua, de um poder de interpretação. E algo que pode ser considerado muito bom por algumas pessoas é que os enunciados e as alternativas não são na língua estrangeira, elas são em português. Sim, o enunciado e as alternativas A, B, C, D e E vêm em português e apenas o texto que serve de base para essa questão é na língua estrangeira. Se for espanhol, vai ser espanhol, e se for inglês, vai ser inglês. Então, são 5 questões, é uma prova, é uma parte curta da prova, digamos assim, mas o Enem, a prova do Enem, no geral, é uma prova extensa, né? E aqui, apesar de ser poucas questões, alguns textos podem ser mais densos que outros. Então, vale aqui tomar cuidado com o tempo gasto na prova de língua estrangeira, né, no caso o inglês, que é que a gente está tratando aqui. Elas são as primeiras que vêm, né, então não é ideal que você se debruce nelas assim por muito tempo. A média, se eu não me engano, é de 3 minutos por questão. Então, tenham isso em mente na hora de fazer a prova de língua estrangeira também. Mas, assim, sejamos francos, a prova de língua estrangeira, para muitos, não chega a ser um problema, né?
seria como um descanso, é um pouco mais tranquilinha que as outras. Bem, mas claro, isso vai depender de realidade para realidade, de contexto para contexto. Bem, então são essas 5 questões de interpretação, e elas englobam diferentes tipos de textos, gêneros textuais diversos. Então, como eu havia mencionado antes, às vezes acontece de ter música, muitas vezes tem uma música, letra de música no caso, né? Notícias, pequenas partes, excertos, né, de notícias. Não nada muito extenso. Às vezes algum texto extenso aparece, mas nada muito cabuloso também. Propagandas, quadrinhos, charges, cartoons, isso tudo acaba aparecendo na prova. Então, uma boa dica, uma boa forma de se preparar para a prova é justamente se expor a esses diferentes tipos de texto, esses diferentes gêneros textuais em inglês, se sua opção for pela prova em língua inglesa. Como eu havia dito antes também, a gente é bombardeado por textos em inglês o tempo inteiro, então aproveitem para observar a leitura de vocês, desses textos, o quanto vocês entendem desses textos, quais palavras que pegam ali que você não entende e tal, quais você entende, para você também saber o que você está sabendo. Então, é bom fazer leituras. Isso de forma geral. Ler, apesar de não ser um estudo direto, quando você lê alguma coisa não relacionada ao que você está estudando na escola, por exemplo, ler já colabora muito para o seu poder de interpretação, para a sua habilidade em fazer uma prova dessa, uma prova de caráter interpretativo. Quanto mais leitura, melhor. Quem lê, escreve, assim, diz, né, há o ditado de que quem lê, escreve bem, quem lê, lê bem também. Então, a prática é a dica, né, a prática leva à perfeição, que o pessoal diz. E nós queremos que, claro, vocês gabaritem essa prova. Enfim, essa é a estrutura da prova de inglês no Enem, e nós vamos tratar aqui de alguns aspectos da língua que são importantes levar em consideração na hora de interpretar um texto. Primeiro, nós trataremos de aspectos mais estruturais, mais gramaticais da língua, para depois passar para questões menos estruturais e mais de contexto, de interpretação. Bem, como vocês sabem, existem os cognatos, que são palavras semelhantes na escrita entre as línguas, no caso português e inglês. Muita gente pensa que o inglês, por não ser uma língua latina, ela tem muito pouco a ver com as nossas línguas, né? O espanhol é parecido com o português, o inglês já não é, porque já é de outra família linguística e por aí vai. Mas não. Historicamente, o inglês ele acabou abraçando, acabou incorporando muitas palavras de origem latina. E como a nossa língua portuguesa vem do latim, muitas palavras têm semelhança. Estima-se que 40% das palavras no inglês são de origem latina. Então, são muitas palavras. E uma curiosidade: as palavras mais recorrentes, mais do dia a dia, costumam ser de origem anglo-saxônica, né, que é a família linguística do inglês. Mas um linguajar mais técnico, mais culto, costuma ter origem latina, costuma usar dessas palavras, desse léxico mais próximo do latim. Então, dependendo do texto, dependendo do rigor do texto, assim, do tipo de texto que você está lendo, você vai reparar muitas palavras parecidas com o português. Eu trouxe um exemplo para ilustrar isso que eu estou dizendo. Bem, aqui nós temos um texto sobre o The Smithsonian Institution. E aqui a gente consegue observar várias palavras que parecem com português. Logo na primeira linha nós vemos institution, que lembra instituição, independent, independente,
Federal, federal. Establishment, lembra estabelecimento. Dedicated, public, education, basic, national, service, arts, science, history, museums, national de novo, million, objects, specimens, percent, total, public de novo, rest. Todas essas são palavras que parecem com palavras em português também, e aqui trata-se de cognatos, palavras com escrita parecida e também com significado semelhante ou idêntico. Então, por exemplo, institution é instituição, como nós conhecemos, independent, independente. Vamos usar outra aqui. Arts, arte, science, ciência, history, história. Então, ao reconhecer essas palavras no texto, você pode se ancorar um pouco mais e ficar mais tranquilo quanto à interpretação desse texto. Não precisa saber todas as palavras de um texto para entendê-lo. Então, não se prendam a uma palavrinha lá que ficou um mistério para você. Não deixe que ela te entrave. Use seu poder de interpretação, de imaginação até, né, de supor o que o texto quer dizer para responder também. Bem, ao mesmo tempo que nós temos os cognatos, nós temos os falsos cognatos, que são palavras parecidas, porém têm significados diferentes. E tem que tomar cuidado com eles, porque em prova eles gostam de usar esses falsos cognatos, né? Eles querem saber se vocês estão atentos a eles também. Eu trouxe alguns mais recorrentes, mais comuns, mas existem, claro, outros, mas esses são os que pegam mais. O famoso actually, que parece muito atualmente, na verdade, actually, quer dizer na verdade. Agenda, né, não é agenda, é pauta. Argument é uma discussão. Assume não é assumir, é presumir. College quer dizer faculdade, não colégio. Comprehensive quer dizer abrangente, não compreensivo. Exquisite não é esquisito, isso até existe em espanhol também, é um falso cognato em espanhol, só que não quer dizer belo em espanhol. Exquisite, que não é esquisito, é belo. Fabric, que é tecido, não é fábrica. Idiom, idiom não é idioma. Language é idioma. Idiom é uma expressão idiomática. Journal, que é um diário. Lecture, palestra. Legend, não é legenda, é lenda. Quem assiste muita série, subtitles. Lunch, quer dizer almoço. Parents, quer dizer pais, não parentes. Realize, que é perceber. Sensible, quer dizer sensato. Support, apoio. Tax, imposto. Bem, os falsos cognatos existem aos montes. Decorá-los todos é uma tarefa muito grande, muito pesada para fazer. Muita gente tem problema com actually, que o pessoal gosta de pegar. Vamos ver outro aqui. Comprehensive pode confundir um pouco. Argument também. Sensible, realize, são palavras interessantes de vocês terem em mente, mas, de toda forma, se algo te pareceu um cognato, mas o significado desse cognato não está cabendo muito bem na frase, vocês reavaliam. O texto não é feito, o significado de um texto não é preso em uma só palavra, né? Ele precisa estar encadeado de vários outros itens lexicais lá, várias outras palavras para que seu sentido seja completo. Então, não deixe que uma palavra arruine a sua resposta. Preste atenção no contexto, no texto como um todo para poder responder. Bem, isso de prestar atenção no texto, na hora da leitura do texto, você pode lançar mão de dois tipos de leitura, duas estratégias de leitura. Skimming e scanning, que é os termos que nós usamos em inglês. Bem, grosso modo, skimming é uma leitura para informação geral. Curiosidade, skim é tirar a nata do leite, que quer dizer, mas
Aqui o contexto, o significado é essa leitura para apreensão da informação geral do texto. Do que aquele texto quer te informar, quer trazer para você. O scanning, em contrapartida, é uma leitura para informação específica, né? Quando você quer responder algo de forma mais precisa, um ano, um número, uma frase específica, um termo específico. Qual termo foi usado para tal coisa? Então, são dois tipos de leituras que podem ser realizadas, inclusive, numa só questão, né? Uma só questão, talvez você faça um skimming primeiro, depois passe para o scanning. Às vezes só o skimming já basta. Às vezes só o scanning já basta. Então, se você tiver um tempinho extra, revisite a questão, leia novamente. Se você respondeu só usando skimming, só fazendo uma leitura geral, volta, faz um scanning também, faz uma leitura mais aprofundada, mas não deixe de usar os recursos que vocês têm ao dispor de vocês, quando se tem tempo, né? Também. Bem, a estratégia para se guiar na hora de fazer uma prova de caráter interpretativo como esse, tendo em vista, né, as estratégias do skimming, scanning, primeiro você lê o enunciado. O enunciado tem em português, então essa é uma tarefa um pouco mais fácil, mas não subestimem o enunciado. Entender o enunciado é fundamental. Leia o enunciado e depois decida que tipo de informação você precisa para a resposta. Essa resposta vai precisar de uma leitura para uma informação específica, ou eu preciso entender o texto de forma geral, como um todo. Então, a partir do enunciado, você vai chegar a uma dessas conclusões. Aí você realiza a leitura de acordo com o que é exigido e veja se consegue responder. Tá? E aí, nessa de ler o texto, skimming, por exemplo, com a leitura geral, você vai ler não só as palavras desse texto, mas também os elementos não verbais desse texto. O pessoal, vocês já estão capaz cansados de saber disso, mas um texto não é composto só de palavras, né? Os diferentes tipos textuais têm formas diferentes de serem apresentados. Então, publicidade tem muita imagem envolvida, quadrinhos tem as nuvens de fala, né? Então, tudo isso são elementos que devem ser levados em consideração na hora de fazer uma prova. E, como eu havia dito anteriormente, se tiver tempo, confira a resposta, faça um outro tipo de leitura, lance mão daquilo que vocês têm, que é o caso do tempo, para garantir que a resposta esteja correta. Bem, eu vou tratar de alguns aspectos gramaticais aqui, espero não me delongar muito, mas é uma parte importante, principalmente se você se você é familiarizado com inglês por textos, mas não presta muito, assim, não é tão bom com os aspectos formais e estruturais da língua. Bem, inicialmente, uma coisa muito importante de se ter em mente com o inglês é o padrão de frase na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Bem, afirmativa é o nosso clássico SVO, a estrutura da oração é SVO. O que é isso? Sujeito, verbo, objeto. Ele trabalha em um banco. He works in a bank. Primeiro nós temos o sujeito, que é ele, he, um verbo, trabalha, works, e o objeto da frase, que é in a bank. Então, existem línguas com outras estruturas de oração, mas o inglês tem a mesma estrutura de oração que nós temos em português, que é sujeito, verbo, objeto, SVO. Já a interrogativa, nós temos uma característica especial que, além do ponto de interrogação, nós temos um verbo auxiliar que vem atrás do sujeito. Então, ele trabalha em um banco, é a mesma frase. Reparem que no português a gente só botou o ponto de interrogação lá para ficar na interrogativa. Já no inglês, além dos elementos he, work, in a bank, nós temos esse does aí atrás, que é o que ajuda a tornar essa frase interrogativa. Então, nós temos verbos auxiliares também no inglês. Então,
o que podemos dizer é que no inglês, as frases interrogativas, além da interrogação, vai haver a existência de um verbo auxiliar invertido, né, antes do sujeito. Isso vale para todos os tempos verbais, passado, presente, futuro. Já a negativa, assim como no português, ela vai precisar de um elemento, uma partícula que vai adicionar esse significado de negação, né, no texto. Ele não trabalha em um banco. Ele trabalha em um banco, na negativa ele não trabalha em um banco. Em inglês, he doesn't work in a bank. E aí, nós novamente vemos um verbo auxiliar aí, does, mas nós temos esse NT, que é not, que significa not. O not é a partícula que quer dizer não, em inglês, mas aqui ela está vindo contraída, ela está vindo junta com o auxiliar. Esse NT, quando vocês verem, ele vai aparecer também no passado, vai aparecer no futuro. Esse N apóstrofo T é uma abreviação, é uma contração do not, que é o que torna a frase negativa. Então, esse padrão é o que vai acontecer para as demais frases em inglês. Okay? Ter ela em mente é bastante importante. E nessa de identificar a estrutura da oração, é importante também saber, conhecer, reconhecer as classes dessas palavras, né? Aqui no sujeito, nós temos he, por exemplo. He é um pronome. Então, é uma classe de palavra importante de saber no inglês. Os pronomes. O verbo, que é o work, aqui no caso, e palavras de ligação, como preposições e conjunções. Aqui nessa frase nós temos in. In é uma preposição que nós vamos ver mais adiante, significa dentro, em. Então, é importante reconhecer que é uma preposição para a gente saber que tipo de relação os elementos da frase estão construindo. Quanto aos pronomes, bem, os principais que aparecem são os pessoais e os de objeto. A primeira coluna que são os pessoais, subject pronouns, e a segunda coluna é os object pronouns, pronomes objeto. Então, nós temos um exemplo aqui, he loves me. A gente havia visto que a estrutura frasal, a estrutura de oração no inglês, é sujeito, verbo e objeto. Aqui, uma frase simples, direta, com essa exata estrutura. Sujeito, he, verbo, loves, me, objeto. E aqui nós temos o pronome sujeito e o pronome objeto bem destacados. O he, que vem aqui na primeira coluna, e o me, que vem aqui na segunda coluna. Aqui, nessa seguinte frase, nós temos a mesma coisa, só que aqui nós temos duas orações. We told him his car was open. We told him já dá uma oração, porque fecha sujeito, verbo e objeto. E agora, essa segunda oração já é uma outra sequência SVO. His car, que seria o sujeito da frase, o carro dele, was open, que é o verbo. Aqui essa parte da oração não tem um objeto. Não, na verdade tem. Was é o verbo, open é um adjetivo, no caso, que é a parte do objeto da frase. Bem, aqui nós temos we, que é um pronome sujeito, e him, que é um pronome objeto. Vale ressaltar aqui que, ao traduzir para o português, a ordem não fica exatamente essa. He loves me, ele me ama. A gente joga o pronome para trás do verbo, né? Antes do verbo. We told him. Aqui nós podemos dizer, né? Nós falamos a ele, nós lhe falamos. Seria um objeto indireto. Então, traduções às vezes batem, às vezes não batem. Tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer a prova. Não fiquem muito amarrados a uma tradução literal das frases na hora de fazer a prova. Busquem construir um sentido a partir das palavras que vocês entenderam. A tradução é um recurso a ser utilizado, claro, mas não ao pé da letra. É muito arriscado traduzir as coisas ao pé da letra, se você souber, né, o que quer dizer todas as palavras de uma frase, porque muitas vezes
as palavras, ao se juntarem, estabelecem outros significados e acaba virando uma outra coisa, ok? Então, preste atenção no texto, o fluxo dele, do que ele está falando, para onde ele está indo, para entender direitinho as frases por vir. Aqui nesse último exemplo que eu dei, nós temos um outro exemplo de pronome, mas é um pronome adjetivo possessivo, que é o his. Então, nós temos mais essa modalidade de pronome adjetivo possessivo. My, your, his, her, it, are, your and their. Que tem esses significados que está apontado aí na tabela. Ok? É bastante importante os pronomes, sabê-los é fundamental para vocês entenderem de quem se trata, né? Às vezes uma questão pode confundir vocês justamente nisso. De quem o texto trata. Aqui nessa parte do texto, é sobre quem, se tiver mais pessoas, né, mais sujeitos nesse texto aí. Então, às vezes é bom, quando aparece esse pronome, é bom fazer uma referência. Esse him aqui se refere a quem? Né? Esse we aqui já apareceu no texto antes? De quem o texto está falando? Então, levem isso em consideração. Além dos pronomes pessoais, objeto e adjetivo possessivo, tem outros pronomes importantes, como os demonstrativos, this, that, these and those, que this and that this é este, esta, isto, that é aquele, aquela, aquilo, e o these and those são as versões no plural deles. These, de this, e those, de that. Então, estes, estas, aqueles, aquelas. É importante. Os indefinidos, que esse a gente já vê bastante, né? Someone, somebody, something, somewhere, alguém, algo, algum lugar. Nessas próprias palavras há uma dica de qual situação, do que se trata, né? Porque somebody, body é corpo, é alguém. Something, thing é coisa, então é algo. Somewhere, where é onde, então se trata de um lugar. Então, na própria palavra nós temos aí o indício da função dela, né? De que pronome, a quem um pronome ele substitui, ele faz referência. Então, que referência nós estamos fazendo aí? Eu botei uma observação de que anyone, anything, anywhere existem em frases, na maioria das vezes, né? Em frases negativas e interrogativas. Elas podem aparecer em frases positivas, mas aí tem um outro significado que vale a pena estudar também à parte. Também há os pronomes relativos. Esses são de extrema importância, eu diria, porque eles conectam frases, eles são muito importantes para conectar orações. Who, which, that, where, whose. Aqui, o who, por exemplo, que significa quem, ele é relacionado com pessoas. Which, para objetos. Where, para lugares. O whose aqui que é um pouco mais diferente, que quer dizer cujo, indica posse, né? A pessoa cujo nome está na lista irá para a festa. Cujo aqui estabelece uma relação de posse, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos. He's the man who saved the planet. Então, aqui, ele é o homem que salvou o planeta. É o homem quem que salvou o planeta, mas quem? Ele é o homem. Então, who faz referência a uma pessoa, que também pode ser substituído por that. E aqui no exemplo que não se refere a uma pessoa, this is the bus which I take to go home. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa. Aqui, esse é o ônibus. Qual? Que eu pego para ir para casa. Tanto o who quanto o which podem ser substituídos pelo that. O that é bastante comum na linguagem oral de se utilizar. Em textos, ele é recorrente também, mas nós poderíamos dizer que o who e o which seriam formas mais adequadas, mais, digamos, cultas de fazer essa relação, né? Fazer essa referência, de usar esses pronomes relativos.
Além desses pronomes que eu estou falando aqui, tem pronomes reflexivos, tem pronomes possessivos, a gente viu os pronomes adjetivos possessivos, tem os pronomes possessivos, esses vocês podem estudar, que também são importantes, mas aparecem com menos frequência, eu diria. Bem, chegamos aos verbos, e aí, os verbos não tem como, pessoal, vocês têm que estudar os tempos verbais principais. E o inglês, ele, ao contrário do espanhol, ao contrário do português, ele tem suas facilidades nesse quesito. Por quê? Porque não é uma língua que tem conjugação por pessoas. Então, a primeira pessoa, a segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, elas, no geral, recebem a mesma conjugação. Não tem isso que nós temos no português de eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, papapá. Geralmente é a mesma. A gente usa o infinitivo a gente usa a mesma conjugação para todas as pessoas. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, they go. Fica muito parecido e isso facilita bastante. Em termos de conjugação, o inglês é tranquilo, mas como às vezes não funciona da exata forma que é em português, a gente confunde algumas coisas. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns pontos, alguns tempos verbais mais recorrentes, o presente simples, que é o mais recorrente, que geralmente se usa a forma infinitiva do verbo, e há apenas uma conjugaçãozinha ali na terceira pessoa do singular, que recebe um S, como eu tinha dado no exemplo. I go, he goes. Aí recebe um S, mas nada de muito diferente. Tem que tomar cuidado só para não pensar que esse S é uma pluralização, é um plural, não é. É uma conjugação aí específica do presente simples. O present continuous, que é a combinação do verbo be, verbo ser e estar, com um verbo com ing. É bastante fácil de identificá-lo por causa dessa sequência. O past simple já vai exigir uma outra conjugação do verbo. O present perfect é a combinação do verbo have, que aqui funciona como auxiliar, have, que é o verbo ter, mas aqui auxiliar, com uma palavra, um verbo no particípio passado. Então, muita gente tem o costume de traduzir como tenho, né, o verbo have, I have worked. Eu tenho trabalhado. Usar essa tradução literal, mas muitas vezes isso não funciona. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, present simple e present continuous são dois tempos do presente bastante utilizados. Existem outros que podem ser usados, se não me engano, mas, ok, present simple, present continuous. Past simple, present perfect, dois do passado aqui que são mais utilizados também. E em seguida eu botei o be going to e o will, que são do futuro. O will é facinho, você identifica a partícula will lá, está no futuro a frase. O going to, essa sequência, o verbo to be conjugado no presente, com esse going to e mais um verbo na frente. He is going to travel. Ele vai viajar. Então tem esse sentido de futuro. Existem mais tempos verbais em inglês? Existem. Existem muitos a mais, eu diria. Mas se você está sem tempo de estudar, se é muito conteúdo para você ter que decorar todos esses tempos verbais, esses são os mais importantes, eu diria, os mais recorrentes mesmo. Okay? Os que aparecem, os que tendem a aparecer mais, que são mais elementares no uso no dia a dia. Aqui eu não vou, se eu for fazer uma explicação de um por um, nós vamos passar muito tempo presos a essa questão dos tempos verbais, então eu deixo a vocês para estudarem as características deles, mas lembrando que eles seguem esse padrão que eu falei lá no começo, de a frase afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, estrutura SVO normal, negativa, nós temos a adição da partícula not, e dependendo do tempo verbal, ela é acoplada de forma diferente.
mas sempre vai ter ela, o NT lá, o N apóstrofo T, para vocês baterem o olho e identificarem com uma frase negativa. E a interrogativa sempre, além do elemento, claro, né, do ponto de exclamação, ponto de interrogação, que vai, né, denunciar que a frase, né, interrogativa, existe o auxiliar sendo invertido com o sujeito. Bem, eu trouxe aqui para vocês um exemplo no presente do verbo to be. O verbo to be, que é esse clássico que a gente estuda no fundamental, no médio, parece que nossa vida é pautada por ele, mas é porque ele é um verbo muito elementar, muito importante. Ele é usado de base para tempos verbais como o present continuous, né, o presente contínuo, o be going to aqui. Então, ele é um verbo importante, aqui ele está conjugado no presente, ele é o único verbo que tem uma conjugação mais complicada no presente, o I am, you are, he is. Então, ele tem 3 formas no presente, am, are, is. Aqui ele está conjugado, mas ele é um verbo versátil no sentido que ele é usado tanto para ser quanto para estar. Então, isso é um pouco diferente também do que nós estamos acostumados. Nós temos um verbo para ser e um outro verbo para estar. Aqui um exemplo dele, e o que eu havia dito, só para ilustrar, o verbo want, que é o verbo querer, no presente, na hora da conjugação, ele quase não sofre alteração, a não ser pelas terceiras pessoas do singular. He, she, it, com a adição de S. Ele quer, ela quer, ele ou ela quer. O it, pessoal, quem vai se lembrar, o pessoal que estuda inglês na escola vai se lembrar, o it, ele é usado para se referir a ele ou ela, mas não a um homem, não a uma mulher. Então, o que foge disso é it. Uma cama, uma cadeira, um sentimento, uma ideia, essas coisas, a gente vai usar o it para se referir a elas. Bem, além disso, eu trouxe alguns verbos recorrentes: be, do, have, say, get, make, go, know, take, see, think, want, give, use, find, tell, ask, work, são os mais usados. Be, que é o verbo ser, estar; do, o verbo fazer; have, é o verbo ter; say, dizer; get é um verbo extremamente versátil, ele tem páginas e páginas de significado no dicionário. Então, assim, pode ser pegar, pode ser tomar, pode ser conseguir, pode ser muita coisa. Vale a máxima de tentar entender pelo contexto quando o significado parecer fugir desses que eu acabei de falar. Conseguir, pegar, chegar, pode ser. E o inglês também tem uma outra coisinha que existe, que é os phrasal verbs, que é os verbos frasais, que dependendo, existe uma combinação entre um verbo e uma partícula, né? Uma preposição, uma conjunção. A depender dessa união, o sentido do verbo pode mudar completamente. Agora, estudar os phrasal verbs pode ser muito complicado. Existem, claro, os mais recorrentes, mas pode ser muito pesado estudá-los. Mas muitos deles podem ser depreendidos pelo contexto. Então, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso para vocês, mas valorizem o contexto da frase, valorizem o conhecimento prévio que vocês têm da questão, do assunto que está sendo tratado na questão para resolver. Make também significa fazer, go, ir, know, saber, take é pegar, see, ver, think, pensar, want, querer, give, dar, use, cognato aqui, usar, find, achar, tell, contar, ask, perguntar e work, trabalhar. Então, verbos mais recorrentes, aqui eu deixei eles em três formas, a forma infinitiva, a forma no passado simples e a forma no participle, no particípio, que é o que vai para o present perfect, para vocês reconhecerem. Muitos deles não mudam tanto assim, alguns têm uma mudança mais brusca, mais estranha, né? Como é o caso de think vira thought. Alguns deles mudam pouca coisa, como é o caso de want, use, ask and work, que só recebe o ed, né? Vocês já devem ter visto que o passado muitas vezes é formado com essa partícula ed, são os regulares,
Mas os mais recorrentes são o quê? A maioria deles são todos irregulares. As palavras mais usadas no repertório linguístico de um falante de inglês são de origem anglo-saxônica, na verdade. Mas existem muitas palavras de origem latina também que aí acabam sendo cognatos que vocês podem usar para interpretar um texto. Aqui eu trouxe algumas proposições recorrentes também, né? As ideias que elas trazem por trás. Of, que significa de algo, né? In, que a gente tinha visto antes, que é em ou dentro de algo. Out, que é o contrário disso, fora. To, for, ambos significam para. With, com, without, sem. On, no. The book is on the table, exemplo clássico. At, que é uma outra proposição que significa em. Mas aqui não cabe a diferença entre in e at. Há muita confusão no uso do in, no uso do at, mas como é uma prova de leitura, ao ver o at no texto, eu acredito que, tendo em mente que significa em, pode ajudar muito a entender. From, que é de algum lugar, by, que é por alguém ou perto, pode significar perto também. About, sobre, like, que o like pode ser o verbo, gostar, né? Mas ele também pode vir com uma proposição que significa como, uma comparação, para fazer uma comparação. He's tall like Michael Jordan. Ele é alto como o Michael Jordan. Então, preste atenção que a classe de palavras, às vezes uma mesma palavra a mesma escrita de palavra pode ter classes distintas. O like pode pertencer tanto à classe de verbos quanto à classe de preposições. Through, através, after, depois, before, antes, between, entre, against, contra, e during, durante. Aqui é só alguns exemplos. Novamente, leiam. Ao ler, vocês se familiarizam com essas preposições, com as noções por detrás dessas preposições, e aí vocês vão construindo os significados. Aqui eu trouxe algumas conjunções, alguns exemplos. I went to school, but the teacher didn't come. Eu fui à escola, mas o professor não veio. Aqui é adversativa, né? Trazendo um contraste. But é uma palavra bastante usada e conhecida pelas pessoas. And they went to the movies and after to the restaurant. Eles foram ao cinema e depois ao restaurante. And também não é segredo. It was so cold, so we stayed at home. O so, muitas pessoas conhecem o so como uma partícula para dar intensidade às coisas, né? So hot, tão quente, so. Mas ele é uma conjunção também explicativa. Ele vai dar a razão para alguma coisa. Estava muito fria, então, logo, ficamos em casa. Ele pode vir assim também. Mas se ele vier antes, principalmente se ele vier antes de um adjetivo, ele está dando intensidade a esse adjetivo. When he arrived home, his father was sleeping. Quando ele chegou em casa, seu pai estava dormindo. When é uma palavra que significa quando, pode ser usado para perguntas também, né? Aqui eu trouxe outros exemplos de conjunções. Or, que significa ou. Although, apesar de. If, que é bastante recorrente. Se, however, no entanto, e otherwise, de outro modo. Esse eu julguei que são os mais comuns de vocês saberem, levarem. Os principais mesmo, os de fato mais recorrentes são but, and, aparecem o tempo inteiro. So também aparece muito. Então, conhecê-los é fundamental. Bem, agora vamos fazer algumas questões, algumas questões de provas antigas do Enem, para a gente tentar botar em prática o que a gente já discutiu aqui. Antes de responder toda a questão, lembrem-se que vocês nunca chegam cruz a uma questão de Enem. Uma questão de uma prova nunca vai ser tão alienada da sua vida que você não tem algum tipo de conexão com ela, algum tipo de conhecimento prévio daquilo que está sendo tratado na questão. Então, na prova do Enem,
do ano letivo de 2020 agora, nós temos que levar em consideração o que nós aprendemos, o que nós vimos nesse ano de 2020, o que aconteceu. Então, coronavírus, eleições, muitas coisas aconteceram esse ano e muito provavelmente elas aparecerão nas provas. Então, fiquem tranquilos nesse aspecto de que vocês lerão, serão apresentados textos que tratarão de coisas que vocês viveram mesmo, né? Ouviram notícias, ou leram na internet, ouviram vídeos, e por aí vai. Bem, vamos resolver algumas questões aqui. Opa. Ok. Primeiro, como eu havia dado a dica anteriormente, vamos ler o enunciado. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam o impedimento das transações comerciais em contexto internacional, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas, uma comparação entre as visões do executivo sobre o aprendizado do inglês, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, ou um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Então, o enunciado ele já fala do que o texto se trata. Então, um skimming talvez nem seja necessário fazer mais, porque no próprio enunciado nós temos a explicação do tema do texto. Mas olhando no texto, nós temos muita informação não verbal, né? Nós sabemos já que trata de negócios, porque nós vemos uma gravata aí, uma pessoa com um celular, nós vemos porcentagens, nós vemos essa figurinha das pessoas aí com uma porcentagem pequena. Então, o texto parece que está fazendo um contraste, porque tem uma porcentagem alta juntamente com uma porcentagem pequena, e o enunciado pede o que as expressões but e yet evidenciam no texto. Ok, vamos localizar essas expressões no texto. Fácil, elas estão bem aqui. Primeiro no quadro cinza, but, e ali embaixo, yet only. Bem, a gente tinha visto agora há pouco que but é uma conjunção adversativa. Então ela vai trazer um contraste. Ela vai indagar sobre algo, né? Ela vai fazer um contraponto. Então nós temos uma porcentagem alta de um lado, mas but, uma informação ali para fazer um contraponto. Então vamos ver o but primeiro. 91% of business executives agree that English is the international language of business. Olha, nós temos essa palavra business aparecendo o tempo inteiro. E é uma palavra que é até meio recorrente no nosso dia a dia, significa negócios. O texto trata de negócio, então é normal que ela apareça tanto. Executives, executivos, negócios, empresários, né? Empresários, o inglês é a língua internacional dos negócios. Então, 91%, a gente pescou essas palavras, 91% dos empresários, digamos assim, inglês é a língua internacional para os negócios. Mas companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. Então, as companhias, investimentos, quais os cognatos que a gente consegue reparar aí? Companhias, investimentos, have not kept pace to ensure they can communicate. Então, comunicação, investimentos da companhia, estou fazendo uma coisa adversativa, então existe o pensamento de que inglês é uma língua importante, mas os investimentos da empresa, da companhia, comunicação, então tem um problema aí. Vamos ver o yet only. 92% dos falantes não nativos, né, non-native, não nativos, speak, que é falar, os falantes não nativos de Global Enterprise Employees say communication in English is critical and important for their jobs. Então, a gente vê um fragmento aí. A comunicação em inglês é crítica e importante for their jobs. É crítica e importante. Os cognatos. Ainda estamos nos ancorando nos
cognatos. Claro, se você compreender mais palavras que apenas os cognatos, ótimo, você vai ter mais facilidade para interpretar o texto. 92%, yet only 7%. Então, nós temos uma porcentagem muito alta de um lado e depois uma pequena. E lá em cima já tivemos um contraste com but. Então, yet only vai ter essa mesma ideia de contrapor um cenário. 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. Então, 92% comunicação em inglês é crítica importante, 7% reportam. English, reportam inglês suficiente para o sucesso. Então, 92% fala que é importante, mas 7% reportam que o inglês é suficiente. Então, nós temos esse contraste dessas ideias. Então, a resposta seria o impedimento das transações comerciais em contexto nacional? Não falamos disso aqui no texto, não apareceu. O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pela empresa? Também não houve menção de curso aqui, nem parece que os funcionários estejam desinteressados. Uma comparação entre as visões do executivo sobre o aprendizado do inglês? É uma comparação? Não se trata de uma comparação aqui, porque nós estamos falando da visão deles no geral, nós estamos falando, que é a resposta dessa pergunta, de uma expectativa e de uma realidade. A necessidade de inserção dos funcionários nativos no mercado de trabalho organizado, cuidado, aqui nessa palavra, nessa resposta aparece nativo, vocês podem pensar, eu vi essa palavra ali no texto, e lá em nativo, tipo assim, é essa. Cuidado. A inserção de funcionários nativos, bem, aqui não está falando que precisa botar nativos nessas empresas. Na verdade, está falando de fomentar, de incentivar a formação das pessoas em língua estrangeira. Então, a resposta seria um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Nós estamos tratando de expectativa, de que inglês é a língua internacional, inglês é crítico, importante, e aí nós temos esse contraponto, but, yet only, mas, todavia, né, os investimentos das empresas reportam que o inglês é suficiente. Então, eu estou fazendo aqui, gente, tentando responder a questão só pelos cognatos, pensando no pior cenário possível, de que você só está entendendo os cognatos do texto. E aí, é possível acertar essa questão se a gente for usando da lógica para responder. Próxima questão. Aqui nós vemos que tipo de texto? Um cartoon, uma charge, né? E nós sabemos que esse tipo de texto traz humor, ele traz uma quebra de expectativa, uma quebra de paradigma. Então, vamos, primeiramente, ler o enunciado. No cartoon, a crítica está no fato, tem uma crítica no cartoon. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que A. Se aposente prematuramente, B. Amadureça precocemente, C. Estude aplicadamente, D. Se forme rapidamente ou E. Ouça atentamente. Aqui nós temos uma sequência de respostas, todas com advérbio, né? Aposentar prematuramente, amadurecer precocemente. Vamos ver qual se aplica aqui. O texto é mais curto, então nós podemos lê-lo na íntegra. Não vai sacrificar tanto tempo de vocês para fazer a prova. When I was 5, everyone told me to be a big boy. A gente havia visto quando eu tinha 5 anos. Everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5, ser um grande menino, ser um grande garoto. When I was 10, quando eu tinha 10, they told me I should be more mature. Mature, um cognato aí, maduro. Now, agora, they say it's time to start acting like an adult. Adult, outro cognato, adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. At this rate, I'll be eligible for Social Security. Segurança social, segurança social, graduar, escola.
Então, esse texto nós temos um escalar. 5 era para eu ser um grande garoto. 10, mais maduro. Agora, um adulto. E depois nós temos uma menção de segurança social, social security, no caso aqui significa dinheiro, né, auxílio. Antes, aqui before é uma palavra importante nesse texto, antes de eu graduar na escola. Aqui high school é ensino médio, né, a escola funciona de forma diferente para eles, tem níveis diferentes. Mas vamos entender o texto como um todo. Nós temos essa gradativamente vamos escalando, mas nós estamos, o ponto, a crítica do texto, ela está na aposentadoria prematura? Aqui no final ela aparece, mas não é a crítica que se faz. A crítica não é que não é uma exigência que o adolescente se aposente prematuramente. A sociedade quer que o adolescente se aposente prematuramente, quase, assim, entendendo a nossa realidade é quase o contrário, né? Amadureça precocemente. Olha, esse aqui está mais alinhado com o texto. 5 anos, ser um grande garoto. 10 anos, mais maduro. Agora, um adulto. Então, nós temos escalonamento. Vamos ver as outras opções. Estudar aplicadamente, só houve menção disso mais no final com escola. Então, não é. Se forme rapidamente, também a única menção de formar está no final. E também não há crítica, a sociedade exige que as pessoas se formem rapidamente. Foi uma exigência quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 10 anos. As exigências, nesses 5 anos, 10 anos e agora, são para estudar? Não. São para se formar? Não. São para ouvir atentamente? Também não. As exigências que está aparecendo aqui nessa charge, nesse cartoon, são para amadurecer, um grande garoto, mais maduro, um adulto. Então, é essa ideia de amadurecimento. Então, a resposta correta seria a B. Novamente, nós estamos fazendo uma interpretação aqui, considerando que a gente teria entendido poucos elementos léxicos do texto. Okay? E aí, vocês, adolescentes, trazem conhecimento prévio de vocês para essa questão, né? Isso acontece na vida de vocês serem exigidos uma maturidade precoce, né? Você já tem que ser adulto antes de efetivamente ser um adulto. E agora uma última questão para a gente ver, agora um texto mais encorpado, maior. Novamente, leamos o enunciado. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora, olha, é um texto sobre o filme Frida. O filme Frida vai tratar de quem? Frida Kahlo. Muitas pessoas conhecem a Frida, né? Ela é uma pintora. O que mais que a gente conhece sobre Frida? Vamos fazer a tempestade mental aí, né? O brainstorming na cabeça. A Frida era uma pintora. Nossa, será que ela era colombiana, argentina? Se você não souber, latina, né? Ela falava espanhol, mexicana. Que mais que a gente sabia? A imagem, a gente tem bastante imagens da Frida. Ela era uma pessoa, aqui vai ser o tópico do texto, né? Ela era uma pessoa com beleza padrão, uma beleza clássica. Então, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. A Frida tinha uma aparência exótica? Você lembra que sim. Vender bem a sua imagem? Bem, no conhecimento prévio a gente até pensa, será que ela vendia bem a imagem? Eu vejo tanta coisa dela por aí. Bem, mas enquanto ela estava viva, será? Ter grande poder de sedução? Quem conhece um pouco mais da história dela, não sei, talvez ache que essa pode ser uma resposta correta. Assumir sua beleza singular? Olha, nós temos duas questões falando que a beleza dela era uma beleza única, singular, exótica. E recriar-se por meio da pintura. A Frida fazia isso? Fazia. Frida, ela fazia vários autorretratos. Então, a partir do nosso conhecimento prévio, a gente pode ver que muitas dessas questões poderiam ser a resposta
do enunciado, mas, claro, nós temos que ler o texto para saber se trata disso. Pode ser que essas respostas estejam todas certas para o contexto que a gente conhece, mas é o que o texto está trazendo? É do que o texto trata? Vamos lá. Uma dica para vocês. Bem, a estrutura de um parágrafo em inglês, ela segue um padrão que a gente estuda também no português, que é essa de uma topic sentence, que é uma frase de abertura, né, de introdução, que meio que resume do que o parágrafo vai falar. Nós temos o desenvolvimento do parágrafo e, por fim, uma conclusão do parágrafo. Então, a primeira frase de um parágrafo diz muito sobre o próprio parágrafo. Então, vamos lá. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Agora, vamos lá. A gente vai trabalhar nessa primeira frase já. Que palavras eu consigo ver que são cognatos aí? Incredible, incrível. Impression, impressão. Então, incrível impressão no filme, no filme. Frida, conforto. Celebração, celebração unique, único. Agora, esses são os cognatos. Beauty, a gente tem esse beauty aí, que parece muito com uma palavra bastante recorrente que a gente vê, que é beautiful, que significa bonito. Então, beautiful é bonito, nesse aqui, único, bonito, único, beleza. Nós podemos interpretar beleza, né? Se a gente for juntar os elementos da frase. Então, uma impressão incrível no filme, Frida, o conforto e a celebração da beleza única dela. Então, aqui nós já temos um aceno a uma das alternativas, que é a letra D, assumir sua beleza singular, única, singular. Nós já temos esses elementos antenados aí, coordenados. Nós temos o restante do texto. Aí vai. Aí tem várias palavras, pode ser que muitas delas vocês não consigam entender, mas vamos lá. Segunda frase. She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Aqui nós temos uma frase negativa, não. Conventional ideas, ideias convencionais, imagens e ideias ou ideias convencionais. Sobre, uma palavra que a gente tinha visto agora há pouco, sobre, não entendo o resto, beautiful, bonito. Então, é uma frase negativa, não ideias e imagens convencionais, bonito. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Vamos lá, nossa, essa frase está difícil, complicado, ok. Ai, não estou entendendo, vamos passar. Ai, she was magnetic and beautiful in her own right. Ela era magnética e bonita. Nossa, mas falou que ela estava celebrando a sua beleza única. Ela era magnética e bonita na sua. A gente entende in her aqui. She painted for years not to be a commercial success. Olha, a partícula negativa. Não ser um sucesso comercial. Não ser um sucesso comercial. Essa frase aqui já tá meio que tirando a B de cena. To express her own inner pain, joy, family, love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The trueness, aqui é a última frase do texto, concluindo, né, fechando a ideia do parágrafo. The trueness of her own unique, de novo essa palavra, unique, única, visão única. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Então, única visão, habilidade, a habilidade dela, her ability, firmly, sucesso, successful, in the end. In the end é um termo que a gente conhece bastante, né, no final. Então, vamos parar para pensar. Aqui eu fiz uma leitura bastante de pescar as palavras, que a gente vai entendendo. Daqui, vamos pensar nos elementos que nós vimos, eles cruzam e acabam
culminando em qual ideia? De que ela vendia bem a imagem dela? Não exatamente. Ela tinha um poder de sedução? Não houve menção à sedução aqui. Ela recria-se por meio da pintura? Foi um, um, um elemento. Mas agora, vamos pensar no enunciado. Mostra-se impressionada com o fato. Impressionada vem de impressão. Então, ela estava impressionada, então ela teve uma impressão incrível. Logo na primeira frase. An incredible impression. O conforto e a celebração da Frida com sua beleza única. Então, é uma aparência exótica ou assumir sua beleza singular? A primeira frase, o tópico, a frase introdutória do parágrafo, parece remeter mais à alternativa D, que é a alternativa correta aqui. Bem, vocês viram que a gente suou para responder essas questões, espero que vocês tenham mais facilidade na hora de responder elas, e para isso estudem, leiam. Aqui nós temos 3 tipos de texto, um artigo, né, da internet, um cartoon e um pôster, um anúncio, digamos assim. É importante ter contato com diferentes tipos de texto, usar diferentes estratégias para leitura. Aqui nós acabamos usando o scanning, né? Mas o skimming também se fez presente nos textos. E é isso, o importante é lançar mão de todas as armas que vocês tiverem para fechar essa prova, gabaritar a prova de inglês. Não é difícil, basta ter calma, basta seguir em frente, não travar em um termo específico ou algo do tipo, ok? Bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de agradecer a todas, a todos, pela oportunidade de estar aqui, às organizadoras do projeto Se Liga no Enem. Eu deixo meu contato para vocês, caso surjam algum tipo de dúvida. E é isso, nós nos vemos por aí. Boa sorte na prova, boa sorte na vida. Good luck.